Então, agora nós iremos conversar a respeito da espermatogênese. A espermatogênese nada mais é do que a gametogênese masculina, ou seja, é o processo de formação de produção de gametas masculino, que nós já vimos anteriormente que o gameta masculino é o espermatozoide. Bom, antes de entrarmos em detalhes no que diz respeito à gametogênese, eu vou apresentar para vocês as estruturas que compõem o sistema reprodutor masculino. Então, gente, na maioria dos mamíferos domésticos, o testículo ele encontra-se fora da cavidade abdominal, alojado no saco escrotal, porque a espermatogênese deve ocorrer numa temperatura em torno de 1 a 2 graus abaixo da temperatura corporal. Então, vejam essa imagem aqui representativa do sistema reprodutor do macho. Nós temos alojado no saco escrotal o testículo em vermelho e algumas estruturas acessórias. Então, ao lado do testículo em amarelo, nós temos o epidídimo. Deste epidídimo parte um ducto, que nós chamamos de canal deferente, que vai desembocar lá na uretra, que corre no interior do pênis. Notem que também existem glândulas sexuais acessórias, que estão representadas na imagem. Nós temos a vesícula seminal e a próstata, além da glândula bulbo-uretral, que são glândulas responsáveis pela produção do plasma seminal que irá compor o sêmen. Os ductos dessas glândulas também se abrem na uretra. Então, gente, o espermatozoide ele vai ser produzido dentro do testículo. Depois que ele é produzido no testículo, ele passa pelo epidídimo. Durante a sua passagem pelo epidídimo, esse espermatozoide sofre um processo de maturação e ele fica armazenado no epidídimo até o momento da ejaculação. No momento da ejaculação, esse espermatozoide ele é ejetado, ele passa daí pelo canal deferente, sendo despejado no interior da uretra, onde ele entra em contato com o plasma seminal, formando o sêmen, que então vai ser expelido para o meio externo. Tá ok. E como que o testículo ele é constituído? Então, notem nessa imagem aqui no canto superior direito do slide. O testículo, no seu interior, ele é constituído por vários túbulos enovelados que recebem a designação de túbulos seminíferos. E o interior desses túbulos seminíferos é repleto, é preenchido por um epitélio chamado de epitélio seminífero. Então, nesse corte histológico, um corte transversal dos túbulos seminíferos, vocês conseguem observar que o interior do túbulo seminífero ele é preenchido aqui pelo epitélio seminífero. Bom, e como que esse epitélio seminífero ele é constituído? Então, aqui nós temos uma imagem representativa, nós temos a lâmina basal separando o meio interno, ou seja, o interior do túbulo seminífero, do ambiente externo ao túbulo seminífero. Então, externamente ao túbulo seminífero, existe um tecido intersticial e nesse tecido existe uma célula muito importante que é chamada de célula de Leydig, aqui com Y. Essas células de Leydig, elas são responsáveis por produzir a testosterona. Parte dessa testosterona cai na corrente sanguínea, indo determinar as características masculinas e a libido, enquanto que outra porção penetra para dentro do túbulo seminífero, estando implicada no processo de espermatogênese. Ainda externamente ao túbulo seminífero, existem vasos sanguíneos capilares, porque esse tecido também necessita de oxigenação e nutrientes. E no interior do túbulo seminífero, nós temos dois tipos celulares muito importantes, que são as células de Sertoli e as células da linhagem espermática. As células da linhagem espermática envolvem a espermatogônia, que é uma célula diploide, que fica na região basal do túbulo seminífero, e essa espermatogônia ela vai entrar no processo de meiose e diferenciação, se transformando em espermatócito primário, espermatócito secundário e espermátide até chegar no espermatozoide. E as células de Sertoli são células piramidais que se estendem desde a base do túbulo até o seu lumen. E para que servem essas células de Sertoli? Elas são muito importantes para a espermatogênese, porque são as células de Sertoli que sustentam, dão suporte e nutrição a todas as células da linhagem espermática. Além disso, no processo de transformação das espermatogônias até espermatozoide, existe uma perda de citoplasma e são as células de Sertoli que fagocitam esse excesso de citoplasma.
As células de Sertoli também vão produzir uma proteína chamada ABP, que vai se ligar com a testosterona que vem lá das células de Leydig para manter essa testosterona viável dentro do túbulo seminífero. E além disso, elas produzem um hormônio chamado inibina, que vai participar do controle da espermatogênese a nível de sistema nervoso central. Ou seja, a inibina ela vai fazer um feedback negativo no eixo hipotalâmico hipofisário, para o controle da espermatogênese. Esse controle endócrino da espermatogênese nós vamos ver de maneira superficial mais adiante e de maneira mais detalhada na disciplina específica de reprodução animal. Mas basicamente essa é a constituição do epitélio seminífero. Essa imagem aqui é uma figura que está representando novamente o epitélio seminífero. Então, nós temos em amarelo a lâmina basal, externamente ao túbulo seminífero, em verde, nós temos representado, as células de Leydig, que produz testosterona, além dos vasos sanguíneos, e internamente ao túbulo seminífero, nós temos as células da linhagem espermática, e representado em vermelho pelo número 7, indicado pelo número 7, nós temos as células de Sertoli. Além de todas as funções que nós já dissemos anteriormente, as células de Sertoli, elas têm prolongamentos laterais e estabelecem contato com as suas células, com as células de Sertoli vizinha, dividindo o ambiente interno do túbulo seminífero em dois compartimentos. Nós teremos o compartimento basal e o compartimento adiluminal. No compartimento basal vão se alojar única e exclusivamente as espermatogônias, que são células diploide 2Ns, enquanto que no compartimento adiluminal vão ficar todas as outras células da linhagem espermática, ou seja, espermatócito primário, secundário, espermátide e espermatozoide. Essa divisão do ambiente interior do túbulo seminífero em dois compartimentos caracteriza a barreira hematotesticular. Então, as células de Sertoli são responsáveis por essa barreira hematotesticular. E para que serve isso? Qual que é a importância disso? Essa barreira é importante porque nós sabemos que existem vasos sanguíneos externamente ao túbulo seminífero. Se acontecer qualquer lesão aqui na lâmina basal, como no compartimento basal nós só temos espermatogônias, que são células diploide, com a mesma ploidia de todas as outras células somáticas do corpo animal, se o sangue entrar em contato com essas espermatogônias, não haverá a produção de anticorpos, porque as espermatogônias têm a mesma ploidia das células somáticas do corpo desse animal. Se o sangue entrasse em contato com espermátide, espermatozoide, que são células haploides, o corpo desse animal produziria anticorpos contra essas células da linhagem espermática. Então, acabaria destruindo o seu epitélio seminífero. Então, essa barreira hematotesticular é uma barreira formada pelas células de Sertoli que garantem proteção às células haploides da linhagem espermática contra qualquer ataque antígeno-anticorpo, em caso de lesão na lâmina basal desse túbulo seminífero. Então, basicamente, a espermatogênese vai ser o processo através do qual as células germinativas primitivas, que são as espermatogônias, que são células diploide, ou seja, 2Ns, vão se transformar em espermatócitos, que são células haploide, ou seja, M. Esse processo da espermatogênese é um processo cíclico que se inicia a partir da puberdade e dura ao longo de toda a vida adulta desse animal. Ele vai ocorrer dentro dos túbulos seminíferos e geralmente esse ciclo para a espermatogônia chegar até espermatozoide vai durar em torno de 40 a 60 dias. Isso vai estar sempre acontecendo de maneira cíclica, ou seja, o macho estará sempre produzindo espermatozoide. Esse tempo de duração da espermatogênese ele é variável entre as espécies, mas em média vai durar em torno de 40 a 60 dias. E a espermatogênese, portanto, ela é estimulada pela testosterona, por isso que ela inicia a partir da puberdade.
Então, a espermatogênese ela é um processo contínuo, só que a gente pode dividir de maneira didática em 4 fases. Então, nós vamos ter a fase proliferativa, caracterizada basicamente pelas divisões mitóticas, onde as espermatogônias vão sofrer mitose para renovar seu pool e dar origem aos espermatócitos primários. Depois nós teremos a fase meiótica, que vai se caracterizar pela divisão meiótica, ou seja, os espermatócitos primários vão iniciar a meiose, se transformar em espermatócitos secundários, que vão finalizar a meiose, se transformando em espermátides. E depois nós temos a fase de diferenciação, ou espermiogênica, onde essas espermátides vão sofrer transformações para adquirir a cara de espermatozoide, né? Vão se transformar em espermatozoide. Depois que esse espermatozoide já está formado, ele precisa se desprender das células de Sertoli e ser lançado para a luz do túbulo seminífero para depois ir lá para o epidídimo e ser eliminado para o ambiente externo através da ejaculação. Essa liberação dos espermatozoides, esse desprender dos espermatozoides das células de Sertoli para ser lançado para a luz do túbulo seminífero, recebe a designação de espermiação. Então, a espermatogênese ela pode ser dividida nessas 4 fases: proliferativa, meiótica, diferenciação ou espermiogênica e espermiação. Nós vamos ver agora em mais detalhes cada uma dessas fases. Então, a fase proliferativa, ela se caracteriza basicamente pela ocorrência de mitoses, tá? Ela vai iniciar a partir da puberdade e vai continuar ao longo de toda a vida adulta do animal. O que acontece? Lá no compartimento basal do epitélio seminífero, nós temos de 3 tipos de espermatogônias. Nós temos a espermatogônia tipo A, que é as células de reserva, e essas espermatogônias tipo A, elas estão sofrendo constante mitoses para se renovar. Porque vocês concordam que toda célula tem seu tempo de vida útil. Então, essas espermatogônias estão constantemente sofrendo mitose para se renovar. Então, tipo A se dividindo, dando origem a novas espermatogônias tipo A. Mas, sob um estímulo hormonal, essas espermatogônias tipo A se diferenciam em intermediárias e essas intermediárias se diferenciam em espermatogônias tipo B. Ainda células diploides 2Ns. Essa diferenciação provavelmente ocorre a nível molecular. E daí, essas espermatogônias tipo B se diferenciam em espermatócitos primários, que ainda são células com ploidia 2Ns, e esses espermatócitos primários, então, migram do compartimento basal para o compartimento adluminal para ingressar agora na nova fase, que vai ser a fase meiótica. Então, a fase proliferativa envolve basicamente mitoses das espermatogônias e um processo de diferenciação a nível molecular para essas espermatogônias se transformarem em espermatócitos primários. Lembrando que as espermatogônias são células 2N e os espermatócitos primários também são células 2Ns. Então, uma vez que as espermatogônias se diferenciam em espermatócitos primários, que ainda têm a ploidia 2Ns, esses espermatócitos primários migram do compartimento basal para o adluminal e duplicam seu material genético e entram na primeira divisão meiótica. Então, o espermatócito primário ele vai duplicar o material genético, vai entrar na primeira divisão meiótica e ao final dessa primeira divisão meiótica nós teremos a formação de 2 espermatócitos agora secundários que ainda estão ainda no processo de divisão meiótica. Aí esses 2 espermatócitos secundários que foram oriundos da primeira divisão meiótica ingressam na segunda divisão meiótica, resultando então na formação agora de 4 espermátides haploides, ou seja, com metade do número de cromossomos dos espermatócitos primários. Essas espermátides, elas podem carregar consigo o cromossomo X ou o cromossomo Y. Aquelas que carregam o cromossomo X vão resultar num espermatozoide com o cromossomo X, que no processo de fecundação vai dar origem a uma fêmea.
aquelas que carregam o cromossomo Y vão resultar no espermatozoide com o cromossomo Y, que no processo de fecundação vai dar origem a um macho. Então, a fase meiótica envolve basicamente a meiose 1 e a meiose 2, onde o espermatócito primário, ao final da meiose 1, origina 2 espermatócitos secundários e os espermatócitos secundários, ao final da meiose 2, vão originar 4 espermátides já haploides. Ao final da fase meiótica, as espermátides, embora elas sejam haploides, elas ainda não têm cara de espermatozoide, elas ainda são uma célula redonda com muito citoplasma e um núcleo grande. Então, o que vai acontecer? Essas espermátides vão sofrer modificações morfológicas que caracterizam a fase da espermiogênese. Essas modificações morfológicas envolvem condensação da cromatina, porque o núcleo no espermatozoide ele é bem condensado. Formação do acrossomo, que é aquela vesícula que fica na cabeça do espermatozoide, que vai estar implicada no processo de fecundação do ócito. Vai ocorrer perda do citoplasma dessa espermátide. Lembra que o excesso do citoplasma vai ser fagocitado pelas células de Sertoli. Vai ocorrer a formação do flagelo, porque as espermátides ainda não têm flagelo, são células redondas, e o espermatozoide necessita do flagelo para ele poder se locomover até o local da fecundação, além de redução e organização das organelas. Então, essa transformação das espermátides em espermatozoides sem alteração diploidia, porque elas já são haploide, recebe a designação de espermiogênese. Esse processo de transformação chama-se espermiogênese. Bom, depois que o espermatozoide já está formado, ele precisa ser liberado para a luz do túbulo seminífero, porque depois ele vai ser varrido lá para o epidídimo para ser ejetado para o ambiente externo no momento da ejaculação. Então, daí o que vai acontecer? As células de Sertoli vão fagocitar esse excesso de citoplasma que existe no espermatozoide para poder liberar, para que ele possa se desprender dessas células de Sertoli. Só que quando o espermatozoide ele se desprende das células de Sertoli, ele leva consigo uma pequena bolsinha de citoplasma. Então, ele leva consigo um pouquinho de resíduo em excesso de citoplasma que vai ocorrer entre a cabeça do espermatozoide e a peça intermediária. Então, assim, o espermatozoide ele é constituído pela cabeça, aí nós temos a peça intermediária e depois da peça intermediária nós temos a cauda, o flagelo. Então, quando o espermatozoide se desprende das células de Sertoli, fica uma bolsinha de citoplasma acoplada entre a cabeça e a peça intermediária do espermatozoide. Aí, quando esse espermatozoide passa pelo epidídimo, durante o seu processo de maturação, essa bolsinha de citoplasma em excesso, ela migra para a porção distal, ou seja, ela vai se prender depois entre a peça intermediária e a cauda, e no momento da ejaculação, esse espermatozoide perde essa gota citoplasmática. Então, qual que é a implicação disso em termos práticos? Quando você coleta um ejaculado de um animal e observa que nos espermatozoides desse ejaculado existem muitos espermatozoides com gota citoplasmática proximal, ou seja, com excesso de citoplasma entre a cabeça e a peça intermediária do espermatozoide, significa que esse animal está sendo muito esgotado, ou seja, ele não está tendo tempo de maturar o seu espermatozoide no epidídimo porque ele está sendo coletado com uma alta frequência. Então, excesso de gota citoplasmática proximal no ejaculado indica que esse animal precisa de repouso porque ele está sendo coletado, o seu ejaculado está sendo coletado numa alta frequência, de modo que não está havendo tempo para que esse espermatozoide sofra a maturação no epidídimo. A presença de uma grande quantidade de espermatozoides com gota citoplasmática distal não é tão problemática, porque ele vai perder essa gota citoplasmática distal durante o trânsito desse espermatozoide no sistema reprodutor feminino, se ele não perdeu durante o processo de ejaculação.
Então, o mais problemático é a presença da gota citoplasmática proximal, porque ela vira como se fosse um peso morto para esse espermatozoide. E isso indica que o espermatozoide não está tendo tempo de maturar direito no epidídimo. Então, gente, ao final, na luz do túbulo seminífero, nós teremos os espermatozoides, que são constituídos por uma cabeça, peça intermediária, e a cauda, né, ou flagelo. Na cabeça do espermatozoide, nós teremos um núcleo bem condensado, com DNA associado a proteínas chamadas protaminas. Na frente desse núcleo, nós teremos uma vesícula contendo enzima digestiva, como está representado nessa imagem aqui, que é o acrossomo. Esse acrossomo ele é oriundo, produzido a partir do complexo de Golgi. Logo após a cabeça, nós temos a peça intermediária, que é rica em mitocôndrias, que essas mitocôndrias vão produzir energia para o batimento do flagelo. E nós temos a cauda, que nada mais é do que um flagelo, constituído por microtúbulos que se organizam formando axonemas. Então, se vocês tiverem mais curiosidade a respeito da formação desse acrossoma se vocês tiverem curiosidade a respeito da constituição desse flagelo, assistam, né? Revisem o conteúdo da disciplina de citologia, onde nós conversamos a respeito de organelas como complexo de Golgi e a respeito do citoesqueleto, como dos filamentos proteicos do citoesqueleto, como os microtúbulos. Como eu já disse anteriormente, a espermatogênese é um processo cíclico, então ocorre como se fosse uma onda espermatogênica. A duração dessa onda espermatogênica, ou seja, para uma espermatogônia chegar a espermatozoide, existe um tempo, e esse tempo é variável entre espécies, em média de 40 a 60 dias, e isso é muito importante. Porque se o animal sofrer algum distúrbio hoje, né, vamos supor, ele foi submetido a uma condição de estresse hoje, as espermatogônias que sofreram esse estresse hoje vão resultar em espermatozoides daqui 40 ou 60 dias. Então, você vai ter que coletar esse ejaculado daqui 40 a 60 dias para ver o resultado desse estresse hoje. Ou se você coleta o ejaculado hoje e vê que existem alterações morfológicas, é importante você analisar o histórico desse animal, porque muito provavelmente ele deve ter sido submetido a alguma situação estressante há 40 a 60 dias anteriores. E aí, gente, esse processo da espermatogênese para a espermatogônia se tornar um espermatozoide, ele é guiado de maneira endócrina, através da produção de hormônios. Então, nós temos uma comunicação direta entre o sistema nervoso central, caracterizado pelo hipotálamo e pela hipófise, com as gônadas. Então, o hipotálamo, ele produz o hormônio liberador de gonadotrofina, GnRH, que atua na hipófise, induzindo e estimulando a produção de outros dois hormônios. Nós temos o LH, que é o hormônio luteinizante, e o FSH, que é o hormônio folículo estimulante. O LH ele atua especificamente nas células de Leydig, induzindo a produção de testosterona, enquanto que o FSH atua especificamente nas células de Sertoli, estimulando a espermatogênese e também estimulando a produção de outros hormônios como a inibina. Tanto a testosterona quanto a inibina, eles vão atuar a nível de sistema nervoso central por meio de feedback. Então, quando os níveis de testosterona encontram-se muito elevados, eles vão comunicar o hipotálamo e a hipófise que pode reduzir a secreção de GnRH, LH, porque é necessário reduzir esse nível de testosterona. A inibina também faz esse controle negativo para sempre manter o corpo do animal em homeostase, ou seja, em equilíbrio hormonal. Porém, mais detalhes dessa regulação endócrina nós veremos numa disciplina específica de reprodução animal.